as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo, o Rei que veio. Abra o coração. Então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 52. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. É desejo do nosso coração que você seja profundamente abençoado com o nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje é Em Busca de Bênçãos. Eu não sei quanto tempo você tem passado da sua vida correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de algo novo de Deus para o seu coração, correndo atrás de algo novo de Deus sobre a sua vida. E hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre esse tema. Como lidar com isso? Que tipo de bênçãos Deus tem para nós? Quais bênçãos são listas que nós corramos atrás? E o que tem a ver a bênção com o nosso relacionamento com Deus? O meu desejo, o desejo dos pastores aqui do programa, é que a mensagem encontre um lugar no seu coração, abençoe sua vida e edifique a sua alma. Você que está nos assistindo, também eu quero lhe pedir que você nos ajude. Pega o telefone, ligue para um amigo, para um irmão, para um parente e divulgue o programa O Caminho da Vida nesse canal que você está assistindo, ou então você pode acessá-lo através do Facebook, /O Caminho da Vida, ou através também do nosso blog, que é www.programaocaminhodavida.blogspot.com.br. Eu tenho certeza que os programas que lá estão, e o nosso blog, assim como o Facebook, estão atualizados, podem abençoar a sua vida e o seu coração. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e já nós voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Não sai daí não, fique conosco no programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. Falamos sobre o tema busca de bênçãos. O texto que nós lemos está inserido em um contexto de uma cura do cego chamado Bartimeu. Antes de nós começarmos a debater um pouco mais aqui sobre o tema no programa O Caminho da Vida, eu quero convidar você para acompanhar a leitura do texto lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Vai passar aí na sua tela, eu vou ler o texto para você. Diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Qual é o seu conceito de bênção? Você já parou para pensar sobre atrás de quais bênçãos você tem corrido na sua vida? Nós vamos ampliar um pouquinho mais esse conceito, começando aqui no programa Caminho da Vida, discutir um pouco mais. Pastor Eliseu, o que você entende por bênção? Na Bíblia, a palavra bênção traduz uma ação divina. A fonte de bênção é Deus. Tiago já disse que ele é a fonte de toda boa dádiva. Então, é algo que é oferecido por Deus. E então, por consequência, todos aqueles que estão numa posição de autoridade também abençoam a vida dos demais. Por exemplo, o pai abençoa o filho, o pastor abençoa a vida de um crente. Ou seja, é algo que é oferecido, é uma oportunidade que é dado a uma pessoa. No fim das contas, é sempre com origem divina, numa espécie de bênção como sendo um presente
da parte de Deus para os seus filhos. Sim, mas aí na conotação humana, por exemplo, alguém pode dizer, mas o irmão fulano, a tal pessoa me abençoou com algo. Então, a ideia sempre é algo que é oferecido. Uma dádiva, um dom, Um presente. um presente. No sentido bíblico, Efésios 1:3, por exemplo, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, esta fonte divina, ela então garante esse gerar de coisas boas que Deus derrama sobre o seu povo. E como uma pessoa pode sentir, aqui nós vimos o caso de Bartimeu, ele era cego de nascença, passou a ver. Jesus encontrou-se com ele também teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento o Senhor Jesus perguntou: o que você quer que te faça? Eu falei: eu quero ver. E ele saiu dali vendo. Como uma pessoa pode se sentir realmente abençoada? Será que somente a partir de coisas muito significativas e grandes, como foi o caso de Bartimeu, que não enxergava e passou a enxergar? Será que é assim que se contabilizam as bênçãos de Deus, pastor Luiz? Uma das coisas, essa resposta ela é mais pessoal, né? Porque Sim. como que as pessoas veem as bênçãos de Deus é algo assim bem individual. Tem pessoas que olham para a bênção de um jeito, tem pessoas que contabilizam de uma outra forma. Mas a pessoa precisa entender que a bênção de Deus é tudo aquilo que Deus dá para nós na intenção de nos aperfeiçoar. Um texto clássico acerca de Deus, do cuidado divino para conosco, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, 28. versículo 28. E aí a grande pergunta é: o que é o nosso bem? Porque, de repente, uma pessoa pode achar que a bênção é passar no vestibular, enquanto outra pode achar que a bênção é ser curado de uma determinada doença. E pode ser que, nesse caso, Deus esteja olhando para as situações e pensar: eu entendo que para você o melhor presente que eu posso te dar é não deixar você passar no vestibular, e para você o melhor presente que eu posso te dar é não te curar dessa doença. Então, a gente precisa passar a entender a bênção sob a ótica de Deus, para que a gente entenda o que realmente é presente, o que realmente é bênção, o que realmente é dádiva da parte de Deus. Porque existe uma diferença entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. Até porque nós somos temporais, nós somos com os olhos focados nas coisas que nós precisamos naquele momento. Isso. E a gente não tem uma noção de futuro. Sim. Deus olha para o futuro e ele é atemporal. E ele nos conhece muito bem. Por isso ele sabe distinguir o que nós queremos do que nós precisamos e nos dá o que precisamos. Isso. E aí que está a grande confusão hoje, porque a grande confusão hoje em função de bênção é aquilo que eu quero. Sim. Então, contabilizar a bênção de acordo com algo que eu recebi, de acordo com o meu querer. E o que o pastor está dizendo, e é o ensino bíblico, é uma ação de Deus de acordo com os propósitos dele. Ele tem um determinado objetivo em agir nas nossas vidas. Pode ser que a certa altura não seja algo material, a pessoa está procurando algo material. Pode ser a paz. A pessoa pode não alcançar algo material, mas pode desfrutar de uma paz, da presença, da comunhão com Deus de uma forma indescritível que nada material poderia garantir. Por exemplo. Nessa perspectiva, nós não poderíamos dizer que muitas vezes as pessoas correm o risco de querer receber as bênçãos de Deus e esquecem de buscar uma intimidade com Deus, em conhecer aquilo que Deus é, porque, pastor Luiz, uma vez que nós conhecemos o caráter de Deus e quem Ele é, nós vamos entender que aquilo que Ele nos dá, ainda que não seja exatamente aquilo que nós pedimos, mas aquilo é o melhor para as nossas vidas. Não seria isso, nessa perspectiva mais bíblica? E há também, além disso, tem o oposto disso, né, que é o engano. O pecado original nada mais era do que isso. Adão e Eva caminhavam no jardim e conversavam com Deus na viração do dia. E eles viram algo criado por Deus, um presente que Deus tinha colocado para eles no jardim, mas que era para eles não tocarem. E eles optam por aquele presente ao invés daquela companhia de Deus na viração do dia. Então, eles fizeram a opção pela criação de Deus ou pela bênção de Deus e se esqueceram do relacionamento com Deus. E é muito comum acontecer isso, do foco estar naquilo que vai me fazer bem. Isso é característica dos tempos modernos. A gente se preocupa com o que vai me fazer bem, com o que eu vou sentir, com o que vai ser bom para mim. É uma característica, assim, pastor, mais acentuada dos tempos modernos, que sempre fez parte da natureza humana. Uma coisa que eu não posso me esquecer nessa altura aqui da conversa é de João 6. João 6, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma bênção, uma bênção. Nós fomos lá, Jesus multiplicou, nós podemos comer, é uma bênção. Mas Jesus continua conversando e ele começa a ministrar a respeito do sacrifício, da entrega, da morte, do preço do discipulado. E aí então
muitos o deixam, o abandonam, porque queriam mais, conforme a pergunta do pastor Alessandro, queriam mais a bênção do que o Deus da bênção. Sim. Em João 6, aí no versículo 66... Jesus chega a ser duro com eles, falando, vocês me seguem porque eu lhes dou pão, vocês me seguem porque vêm as curas, vocês não estão interessados em mim, mas naquilo que eu possa dar. Aí no versículo 66 de João, a Bíblia registra, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Ou seja, eles queriam realmente resposta de acordo com suas vontades, suas necessidades e tal, e não a ação do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus em suas vidas. Joia. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e logo depois nós voltamos aqui com o programa Caminho da Vida. Tem sido bênção esse programa e eu espero que seja a bênção para você entender sobre esse assunto, sobre a bênção de Deus. Já voltamos, fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que esse programa possa estar abençoando o seu coração. Afinal de contas, o tema do nosso programa hoje é Em Busca da Bênção de Deus. Nós estamos estudando o texto bíblico de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52, onde nós tratamos ali, o Senhor Jesus trata da cura do cego Bartimeu. Continuando aqui, pastores, pastor Eliseu, o cego Bartimeu, ele buscou em Jesus a sua cura. Será que essa cura que ele buscou em Jesus era apenas para o seu mal físico? Ou será que Bartimeu queria uma mudança de vida completa? Outra questão, o que o senhor acha? Bartimeu errou em insistir demais ou nós devemos insistir buscando em Deus? Eu fico tentando imaginar a cabeça desse homem, né? Cego e... Mendigo, a Bíblia mendigo, diz. Totalmente desprovido de qualquer condição de trabalhar e tal, mas ouvindo dele muito bom. Então, eu ouvindo falar de Jesus, da fama de Jesus, o que Jesus havia feito e tal, e me chama a atenção, não dá para a gente adiantar realmente, assim, de uma forma mais acertada, de que ele estava procurando algo mais do que simplesmente a cura. Mas é interessante a insistência dele e o clamor dele por compaixão. Tem compaixão de mim. Ele está querendo uma ação de Jesus na sua vida. É lógico que a cegueira é algo aqui gravíssimo em sua vida, mas eu fico pensando, esse homem clamou tanto, ele insistiu tanto, porque ele realmente gostaria de ser tocado pela ação de Jesus. Eu vejo essa necessidade premente na vida desse homem. Eu li alguns comentários sobre essa questão de Bartimeu, eu achei muito interessante quando alguns comentaristas dizem que, no caso de Bartimeu, ele queria uma mudança de vida completa, que ele vivia na mendicância, na dependência das pessoas. E a resposta de Jesus foi muito taxativa quando ele fala da fé. Significa que Jesus viu que o coração daquele homem tinha fé em tudo aquilo que ele já ouvia, já tinha ouvido de Jesus. Então ele sabia que quem estava ali não era um homem comum, era o próprio Deus encarnado. Então, quando ele clama tem compaixão de mim, ele, olha o meu estado, sou mendigo, sou cego, eu quero sair dessa situação. Para mim, uma coisa que fica nítido é a forma como ele vê a possibilidade de mudança de vida ali, uma oportunidade, e ele não quer desperdiçar essa oportunidade. Como ele percebe a oportunidade. Vê com os olhos espirituais, né? Eu vi com os olhos Ele entendeu que ali era a oportunidade. Isso me faz lembrar o mesmo evangelho também, mas no capítulo 1, versículos 40 a 45, tem um leproso que se aproxima de Jesus. Sim. E ele quebra todos os padrões, todas as leis previstas, ou também o caso da mulher do fluxo de sangue que se aproxima e toca nas vestes de Jesus, que faz tudo aquilo que não podia fazer. Nessa atitude, é quase que uma demonstração de desespero, uma ideia de
a oportunidade está aí, eu não posso perdê-la, eu vou até quebrar algumas regras sociais. Custe o que custar. É bem o custe o que custar. Bem isso. Para me aproximar de Cristo, eu estou disposto a abraçar as consequências. É interessante que aqui no versículo 48 diz que as pessoas repreendiam o cego. Para, rapaz, para. Está incomodando Jesus. No sentido de quem é você? Você é um cego, um mendigo. Você acha que Jesus Ele não vai parar para você. Vai ter tempo para ficar perdendo com uma pessoa da sua estipe? E aquele homem, eu acho interessante porque dá-se a entender no texto, o texto não fala isso, mas dá-se a entender que ele tinha um conhecimento profundo do caráter de Jesus por tudo aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. Então ele sabia que se Jesus o ouvisse, Jesus iria parar. Jesus iria parar porque Jesus era compassivo, é bom, Jesus tem prazer em abençoar. Então, essa insistência, pastores, é importante quando nós buscamos a Deus. O que a Bíblia nos diz lá sobre pedir, sobre bater? Isso que eu ia citar agora, o texto que diz: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Porque todo aquele que pede recebe, todo que bate ser-lhe-á aberto. E então é um texto que mostra que nós precisamos sim nos empenhar na busca por aquilo que a gente deseja. Existe a parábola, se não me engano é Lucas também, em que o vizinho importuno vai lá e fica pedindo, porque chegou uma visita na minha casa, me ajuda, e diz assim: o vizinho vai ajudar no mínimo para se ver livre desse problema. Agora, quanto mais Deus que é bondoso e compassivo, então ele vai ter compaixão de você também. Isso está em Mateus, e eu estou com ele aqui repetido em Lucas 11, 9 e 10, que é justamente: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Jesus, em Mateus 6, tinha dito que não é para nós repetirmos como os gentios, que pensam que por muito repetir serão ouvidos. Não existe uma contradição aqui. Lá Jesus está dizendo que era para não ficar repetindo frases mecanicamente, como os gentios faziam no paganismo, por entender que por repetir muitas vezes seriam merecedores da bênção. O que Jesus está dizendo aqui agora, por outro lado, é a fé. A fé que sabe que Deus tem bênção para dar. Fé que nunca esmorece. Que Deus tem, exatamente, que não vai perseverar, e é justamente por entender que Deus é um Deus que ouve. Ele vai responder de acordo com a vontade dele, mas Ele é o Deus que ouve a nossa oração. O salmista diz, né? Eu clamo a meu Deus e Ele me ouvirá. Miqueias também diz isso. E é interessante que, aqui olhando o exemplo do Bartimeu, e também percebendo aquilo que Tiago diz na sua carta, de que muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. Bartimeu não pediu para gastar com seus próprios interesses. Bartimeu queria mudar de vida por completo. Era um pedido lícito. Era um pedido lícito. Aí as pessoas falam, mas Jesus disse que tudo que pedimos em seu nome receberemos, se aquilo estiver de acordo com a sua vontade. Muita gente pede e não recebe porque não conhece o caráter de Deus, pede contrário à vontade de Deus. Esse é um dos erros dos pedidos que nós encontramos também nos nossos dias. O que seria pedir a bênção de acordo com a vontade de Deus, pastores? Orar de acordo com a vontade de Deus é ter uma vida de comunhão com Ele, é o que nós estamos falando ainda agora. Não correr literalmente atrás de Deus para receber coisas de Deus. Como no relacionamento daquele filho com o pai que espera o pai chegar de viagem só de olho no presente. Que o pai pode ter trazido. Não. Viver em comunhão com Deus, viver em constante comunhão com Deus, viver uma vida de adoração, de gratidão, viver fazendo a vontade do Senhor Deus, que é falar da salvação em Cristo Jesus. Quer dizer, uma pessoa orar de acordo com a vontade de Deus é ter uma vida com Deus a tal ponto que o Espírito Santo vai conduzir o modo de orar. Eu gostei aqui da Nova Versão Internacional quando fala do texto de Tiago, que eu citei, é Tiago capítulo 4, a partir do versículo 2, a Nova Versão Internacional traduz dessa forma: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Eu vejo que muitas vezes aquilo que nós consideramos bênção é muito mais para o usufruto próprio do que efetivamente para abençoar outras pessoas ou para ser bênção de uma maneira mais objetiva no reino de Deus. 1 João capítulo 5, 1 João 5,14 nos dá segurança, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Então nunca é a vontade do homem por causa dos objetivos do homem, mas a vontade de Deus. E aquele pensamento, pastores, de que eu mereço a bênção, eu sou merecedor, nós somos merecedores da bênção. Deus deve alguma das bênçãos a nós, até alguns pautam esse pensamento nas promessas, porque as promessas, Deus em algum momento se torna devedor nosso por causa das bênçãos? Eu creio que Deus, nós não merecemos nada de Deus, é tudo por causa da graça dele, da misericórdia dele. Eu sei o que a gente merece, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e eu sou pecador. Então eu sei o que eu mereço. Por merecimento. Ponto final. Acabou a conversa, não tem muito para onde correr. Tudo que Deus me der, que seja além da morte, já é graça dele. Se ao invés de me matar, ele me chicotear, pronto, já é porque ele é bondoso para comigo. Porque eu merecia coisas piores do que uma chicotada, eu merecia a morte. Então Deus não se torna devedor de nós? De forma alguma. Nós somos completamente devedores de Deus para tudo. É importante nós termos essa perspectiva de quem é Deus na história e quem nós somos na história. Meu desejo é que você seja abençoado, mas pela motivação certa, a motivação de servir a Deus, de reconhecer em Deus um Pai abençoador e de saber que dele provém todas as bênçãos necessárias para o seu bem viver. Nós vamos agora para mais um pequeno intervalo comercial, depois nós voltamos do programa O Caminho da Vida com a oração do pastor Luiz Henrique, que vai pedir que o Senhor, por misericórdia e graça, continue a abençoar a nossa vida aqui e a sua vida aí em casa. Fique conosco, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que esse programa tenha sido bênção para o seu coração e que você tenha entendido que Deus quer realmente te abençoar, mas Ele quer te abençoar pelos motivos certos, para que você o busque mais e tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Agora nós vamos ficar com uma oração do pastor Luiz Henrique. Que Deus o abençoe e até o próximo programa O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz. Senhor Deus eterno, nós queremos agradecer ao Senhor que tem sido bondoso para conosco todos os dias e tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado porque essas bênçãos não podem nem mesmo ser contadas de tão numerosas que são. Obrigado porque o Senhor nos dá não aquilo que merecemos, mas o Senhor nos dá aquilo que o Teu coração entende ser o melhor para cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor vai além. O Senhor derrama graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a entendermos que a bênção é apenas um detalhe nesse nosso relacionamento e que a maior bênção que pode vir sobre as nossas vidas é caminhar contigo, Pai. Ensine isso para cada um de nós, pastores, ensine para cada um que organiza, que trabalha no programa Caminho da Vida, e ensine para todos aqueles que nos assistem. É a nossa oração em nome de Jesus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo, o Rei que vem. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você.